Uma informação importante aqui na nossa continuação dos tipos de células sanguíneas é que sempre conectado aos tecidos e aos vasos sanguíneos, isto é, as artérias e as veias, nós temos os vasos linfáticos. E os vasos linfáticos, eles drenam todo o excesso de líquido que extravasou, por exemplo, de uma inflamação, de uma infecção. E toda vez que uma inflamação ou uma infecção ocorre, nós percebemos que tem os sinais clássicos de inflamação, como edema, inchaço. E esse inchaço, ele é drenado pelos vasos linfáticos, certo? E todo vaso linfático vai desembocar no linfonodo. Então, isso é feito de forma estratégica pelo nosso organismo, porque aquelas células dendríticas que vão fagocitar lá o antígeno da bactéria, do vírus, do fungo, ela imediatamente vai cair nessa corrente aqui, nesse vaso linfático, e esse vaso linfático vai levar essa célula para um linfonodo, certo? Então, toda vez que tem uma inflamação, a drenagem é feita pelos vasos linfáticos e vai carregar esse líquido para onde? Para um linfonodo. O que está lá no linfonodo? O linfonodo está os linfócitos. Qual linfócito? O general. O general está lá no linfonodo. E é ele que vai ser estimulado, que vai ser apresentado pela célula dendrítica ao inimigo, ao patógeno, lá no linfonodo. Então é importante vocês saberem que lá naquela rede que eu falei para vocês, de sistema que tem de vasos linfáticos, toda vez que tiver qualquer inflamação ou infecção a um órgão, isso daqui vai ser transportado pela linfa, essas células dendríticas, esse material vai ser transportado lá para o linfonodo, vai ser levado até o linfócito, para ele selecionar se aquilo é um agente patológico novo ou não, para ele proliferar e ele gerar a resposta imunológica, tá? Então, voltando aqui, é interessante vocês verem que os tipos de linfócito, você tem o CD4, que é o general do sistema imune, e ele está lá no linfonodo. E você tem o linfócito TCD8, ou citotóxico. O T, ele tem vários nomes. Auxiliar, CD4, T4 ou linfócito helper. Vários autores vão mudando o nome conforme eles preferem. O importante é que essa célula, ela é responsável por ativar a maioria das células do sistema imune através da liberação de citocinas. Já os linfócitos T8 são chamados de citotóxicos, porque eles destroem células infectadas por vírus e células tumorais. O linfócito T4, ele também é chamado de auxiliar, porque ele não vai diretamente para a guerra, ele envia citocinas. Quais citocinas? 3 principais. Interleucina. Interleucina é um tipo de proteína que estimula a ativação de leucócito. Isso daí potencializa a célula, torna ela mais potente para combater uma infecção, tá? Então ele principalmente estimula o que? Os linfócitos B a produzirem anticorpos. Então a gente vê aqui que lá na medula óssea, certo? É produzido os linfócitos. Os linfócitos vão sofrer o quê? Produção na medula óssea, vão sofrer amadurecimento no timo, certo? Então, lá no timo, o linfócito T sofre maturação, lá no timo. Qual linfócito sofre maturação no timo? O linfócito T. Observe aqui que o linfócito B, ele é produzido e ele sofre maturação na medula óssea, certo? Na medula óssea e depois ele migra lá para os linfonodos. E o linfócito NK, o natural killer, ele também é produzido na medula óssea e ele não passa pelo linfonodo, ele vai direto lá para os tecidos. Dentro do timo, o linfócito T sofre diferenciação em T helper, também CD4, ou T4 ou T8 citotóxico.
O T4 ou T-helper ou auxiliar, ele libera citocinas, é o general do sistema imunológico. E o T8 ou citotóxico, ele participa ativamente na lise de células infectadas por vírus e em resposta às células tumorais, tá? Então, ó, você tem a medula óssea produzindo linfócito T, que vai lá para o timo. Lá no timo ele sofre amadurecimento, cai no sangue ou na linfa, no vaso linfático, e vai para lá no linfonodo, no baço, nos tecidos linfóides. Tem alguns tecidos linfóides espalhados pelo corpo, como vocês viram lá, tonsila, lá no apêndice, no intestino, são ricos em células linfóides. E lá eles ficam esperando a célula dendrítica levar o antígeno para eles reconhecerem. Reconhecendo, eles voltam para a circulação. Então, esse é o caminho que segue o nosso linfócito T4. Isso leva agora, a gente já tem agora um embasamento para entender a resposta imune natural e a resposta imune inata e a resposta imune adquirida. Tudo bem?